Olá, neste vídeo vamos distinguir datação relativa de datação absoluta e explorar as ferramentas que os geólogos utilizam para realizar a datação relativa das rochas, como os fósseis e os princípios da estratigrafia. Eu sou Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Como é possível então datar as rochas? Existem dois métodos de datação das rochas: a datação relativa e a datação absoluta ou radiométrica. Para percebermos a diferença de uma forma muito simples, vou dar um exemplo. Imaginem que um aluno faz estas duas afirmações: eu sou mais novo que a professora. E diz: eu tenho 16 anos. Qual destas afirmações reflete uma datação relativa? E qual reflete uma datação absoluta? Eu sou mais novo que a professora está a dizer a idade em relação à professora. Logo, é uma datação relativa. Eu tenho 16 anos. Está a dizer a sua idade absoluta em anos. Logo, é uma datação absoluta. Então, podemos definir que datação relativa é então um método a partir do qual é possível estimar a idade das rochas através da sua comparação com outras rochas ou com outras estruturas geológicas. Por exemplo, este extrato é mais recente do que os que se encontram por baixo. Isto é claramente uma datação relativa. Estou a dizer a idade relativa daquele extrato em relação aos outros. Por sua vez, a idade absoluta ou radiométrica, também é conhecida por radiométrica. Porquê? Porque é aquela que permite estimar a idade das rochas em milhões de anos. Isto é possível utilizando isótopos radioativos. Falaremos da idade absoluta num outro vídeo. Então vejamos, quais são as principais ferramentas que os geólogos utilizam para fazer a datação relativa das rochas? A partir do estudo dos estratos e aplicando os princípios da estratigrafia, assim como o estudo dos fósseis que se podem encontrar nesses estratos, é possível ter uma noção da idade das rochas através da sua comparação com outras rochas ou com outras estruturas geológicas. É possível estabelecer a ordem cronológica e relativa dos acontecimentos sem que seja atribuída uma idade em milhões de anos. Vamos ver então um bocadinho estas duas ferramentas. Começamos pelos fósseis. O que são fósseis? Como é que é possível definir o que é um fóssil? Para ser um fóssil, há determinadas condições que são importantes. Os fósseis são sempre restos de organismos ou então vestígios da atividade desses organismos. Têm que ficar preservados na rocha, no registro geológico, e isso tem que ocorrer ao longo do tempo geológico. Portanto, tem que ter passado algum tempo para serem considerados fósseis. A paleontologia é a ciência que estuda a vida do passado. Paleo quer dizer passado, logo a paleontologia é a ciência que estuda a vida do passado e, obrigatoriamente, através dos fósseis. Existem dois grupos importantes de fósseis: os icnofósseis e os somatofósseis. Somato quer dizer corpo, logo, somatofósseis são os fósseis que se formam a partir de restos de partes dos organismos, como por exemplo ossos, carapaças, conchas, folhas, tudo isso são então somatofósseis. O que são agora os icnofósseis? Como o nome indica, e por exclusão de partes, são os fósseis que resultam da atividade dos seres vivos. Temos como exemplos as pegadas, as pistas de locomoção, coprólitos, que são fezes fossilizadas, ovos, etc. Temos aqui um exemplo muito importante, que são as cruzianas, que são as pistas de locomoção deixadas pelas trilobites, seres vivos que viveram durante o Paleozoico e que, por terem sido muito abundantes, deixaram também inúmeros icnofósseis. Que condições é que favorecem a fossilização? Será que todos os seres vivos formam fósseis? Obviamente que não. É preciso algumas condições que favorecem a ocorrência deste processo. Uma muito importante e inerente
aos seres vivos é a existência de partes duras no organismo. Elas são mais resistentes e, por isso, mais propícias a fossilizarem. Outro aspecto importante é ter ocorrido um rápido enterramento por sedimentos finos ou outra substância isolante após a morte dos organismos, permitindo assim que estes não estejam sujeitos aos agentes erosivos, aos agentes meteorológicos, permitindo assim a sua melhor conservação. E por fim, ambientes anaeróbios, baixas temperaturas, com pouca umidade, e isto permite que ocorra uma melhor preservação destes restos de organismos. Existem agora 2 grupos de fósseis que são extremamente importantes na reconstituição do passado da Terra. São eles os fósseis de idade, também conhecidos por característicos ou estratigráficos, que ajudam a fazer a datação relativa das rochas onde se encontram. Temos, por exemplo, as trilobites, que eram típicas da era paleozoica, foram muito abundantes nos oceanos primitivos da era paleozoica, e, por exemplo, as amonites, cefalópodes, moluscos, e que viveram na era mesozoica. Mas o que é que caracteriza um bom fóssil de idade? Para ser um bom fóssil de idade, estes organismos tiveram que viver num curto intervalo de tempo. E isto é importante porquê? Porque se viveram num curto intervalo de tempo, quando eu os encontro nos estratos, permite-me saber a idade relativa daqueles estratos. Porque como eles só viveram num curto intervalo de tempo, eu sei que aqueles estratos tiveram que ser formados quando estes organismos existiam. E aí se caracteriza um bom fóssil de idade. E para ser um bom fóssil de idade, o ideal é ele também ter outra característica importante. É o quê? É ter existido quase em todo o planeta. Para quê? Para nós conseguirmos datar rochas de vários locais do planeta. Assim, estes fósseis, os fósseis de idade, são característicos de terem uma reduzida distribuição estratigráfica. O que é que isto quer dizer? Eles ocorrem em poucos estratos. Porquê? Porque eles só viveram num curto intervalo de tempo na história da Terra, e terem uma ampla distribuição geográfica. Isto quer dizer terem existido em quase todo o globo, e isso ajuda a datar a maior parte das rochas. Em contrapartida, os fósseis de facies ou de ambiente são fósseis que não são tão importantes na datação relativa, mas são importantes na reconstituição do passado da Terra, nomeadamente dos ambientes que existiram no passado. Porquê? Porque eles são fósseis de organismos, de seres vivos, que apenas se formam em ambientes muito específicos. Viveram em condições ambientais muito específicas, como, por exemplo, os corais. Os corais, eles apenas se formam em ambientes marinhos, tropicais, de águas pouco profundas. Ora, quando eu encontro um fóssil de coral, um fóssil com recifes de corais, eu sei o quê? Que naquele local, no passado ou ainda no presente, existiu um ambiente com estas condições marinhas. Quando eu faço este tipo de raciocínio, eu estou a utilizar aqui um dos princípios geológicos, nomeadamente o princípio do atualismo. Porquê? Porque eu estou a basear-me de algo que eu sei do presente para inferir sobre o passado. E estes fósseis de fáceis são então fósseis que quê? Têm uma reduzida distribuição geográfica, porque eles vivem em locais muito restritos, de condições ambientais muito específicas, e por outro lado, para serem um bom fóssil de ambiente, o ideal é terem uma ampla distribuição estratigráfica, isto é, eles terem vivido durante muito tempo. Porquê? Porque eu assim consigo, com base nestes organismos, inferir sobre ambientes passados de várias eras, de várias idades diferentes. E isso aqui é também uma mais-valia. Eles chamam-se fósseis de fácies também, porque fácies é o conjunto das condições físico-químicas que levam à formação de determinada rocha. Logo, essas condições estão relacionadas com o ambiente
sedimentar, com o ambiente de formação daquela rocha, e por isso os fósseis de ambiente também se denominam fósseis de fácies. Então nós falámos que os fósseis eram ferramentas importantes e depois falámos dos estratos, dos princípios da estratigrafia que nos ajudam então a interpretar uma determinada coluna estratigráfica, uma determinada sequência de estratos. Quais é que são então os princípios da estratigrafia? Os princípios da estratigrafia são então muito importantes para determinar a idade relativa. Eles permitem estabelecer relações de idade entre os diferentes tipos de rochas e ou acontecimentos geológicos. Vejamos então alguns destes princípios da estratigrafia. O primeiro, os estratos sedimentares depositam-se originalmente em camadas horizontais. Quando os afloramentos aparecem em camadas inclinadas, quer dizer que estas foram afetadas por movimentos tectónicos posteriormente à sua formação, à deposição desses estratos. Este princípio, como o nome indica, é o princípio da horizontalidade original. Vejamos agora o outro. Numa sequência de estratos não deformados, os estratos mais antigos são os que se localizam por baixo e os mais recentes são os que se localizam por cima. Ora, este, como é óbvio, é o princípio da sobreposição dos estratos. Os que estão em baixo são mais antigos e os que se vão formando por cima destes estratos são necessariamente mais recentes. Nesta situação, as camadas de sedimentos são contínuas e estendem-se até à margem da bacia de sedimentação ou afinam-se lateralmente, o que quer dizer que ao longo de toda a sua extensão lateral, o estrato tem sempre a mesma idade. A este princípio chamamos o princípio da continuidade lateral. Temos agora o princípio que nos indica que os estratos que têm fósseis de idade têm aproximadamente a mesma idade que esses fósseis. E estratos com o mesmo conteúdo fossilífero, contendo obviamente estes fósseis de idade, têm também a mesma idade. Ora, este princípio é muito importante para quê? Para estabelecer correlações entre estratos que agora se encontram afastados, mas que se possuírem o mesmo conteúdo fossilífero, eu posso tentar perceber se formaram ou não na mesma altura. Chamamos a este o princípio da identidade paleontológica. Agora, toda a estrutura geológica que interseta outra é mais recente do que ela. Isto aplica-se a falhas, dobras ou intrusões magmáticas. Por exemplo, eu tenho uma sequência de estratos e tenho um filão que atravessa todos esses estratos. O que é que será mais recente? Tem que ser o filão, porque vai atravessar os estratos que já existiam. A este princípio chamamos o princípio da interseção, ou também por vezes é conhecido como o princípio do corte. O princípio da interseção aplica-se, como vimos, a filões, intrusões magmáticas, mas também, por exemplo, a falha. Se a falha atravessa determinados estratos, tem que ser mais recente do que os estratos que atravessa. E por fim, temos ainda um princípio que nos diz: fragmentos de rochas incorporados ou incluídos numa rocha são mais antigos que a rocha que os engloba. Ora, se eu tenho uma rocha que possui fragmentos de outra, o fragmento teria que existir para que, quando a rocha se forma, ele o incluir. Então, chama-se este o princípio da inclusão. Vejamos agora como é que a análise dos estratos e dos fósseis pode indicar mudança de ambientes sedimentares. Como é óbvio, a presença de diferentes fósseis de ambiente, que indicam ambientes diferentes, permite inferir que houve ali uma mudança do ambiente sedimentar. Mas não só. Também, se nós analisarmos a granulometria dos estratos, isto é, o tamanho do grão numa sequência de estratos, pode indicar aqui uma mudança, uma alteração do ambiente sedimentar. Vamos ver estes exemplos.
Temos aqui uma situação, um perfil de costa, em que temos o nível médio das águas do mar e temos a ocorrência de sedimentação. O que é que eu verifico aqui? Verifica-se o quê? Perto da linha de costa depositam-se os sedimentos mais grosseiros, estão ali representados por um amarelo mais vivo. Porquê? Porque ali ainda tem muito hidrodinamismo e somente os sedimentos maiores, mais pesados, conseguem sedimentar, os mais finos ficam em suspensão, mas para o fundo, quando a coluna d'água é maior, ocorre aí a deposição dos sedimentos mais finos, pois o hidrodinamismo, a agitação da água, no fundo é menor, permite então que os sedimentos mais finos se vão depositando. Imaginemos agora que ocorre uma mudança neste ambiente. O nível médio das águas do mar sobe e, obviamente, que a sedimentação começa a ocorrer em locais diferentes, de diferentes formas. Ainda assim, o que é que eu vejo? Naquele local onde inicialmente se estavam a depositar os sedimentos mais grosseiros, estão agora a depositar-se por cima sedimentos mais finos, resultante do quê? Naquele local agora eu tenho uma coluna de água maior e naquela região estão-se a depositar por cima cada vez sedimentos mais finos. Ora, eu chamo a esta sequência estratigráfica normal ou positiva, em que na base temos sedimentos mais grosseiros e no topo tenho sedimentos mais finos. Ora, isto revela que naquela região houve uma diminuição da energia do agente de transporte. Ali o hidrodinamismo diminuiu, o que permitiu a deposição de sedimentos menores, resultante do quê? Do aumento da coluna d'água. Quando isto acontece, quando há um avanço da água sobre a costa, que há um recuo da linha de costa, eu fico com menos costa disponível. Chamamos que aqui ocorreu uma transgressão marinha. O mar transgrediu a terra, ele subiu, avançou perante a costa. Agora, numa situação inversa, tenho o mesmo perfil inicial, portanto, perto da linha de costa a depositar-se os sedimentos mais grosseiros, representados ali no amarelo mais forte, e no fundo, onde a coluna d'água é maior, depositam-se então os sedimentos mais finos. Então o que é que eu verifico ali? Numa zona onde se depositaram sedimentos mais finos, quando havia uma coluna d'água maior, agora tenho uma coluna d'água menor, tenho ali um hidrodinamismo maior, logo estão-se a depositar por cima sedimentos mais grosseiros. Quando isto acontece, quando eu tenho na base sedimentos mais finos e no topo sedimentos mais grosseiros, digo que tenho uma série sedimentar inversa ou negativa. Ora, isto é típico quando ocorre o recuo da linha do mar, portanto, isto acontece, por exemplo, em momentos glaciares, em que o nível médio das águas do mar desce e ocorre um avanço da linha de costa. Eu passo a ter mais costa disponível. Chamo a isto uma regressão marinha. O mar regrediu em relação à costa. Por isso, ao analisarmos uma sequência estratigráfica e a sua granulometria, eu posso tentar perceber se ocorreram regressões ou transgressões marinhas. Ficou percebido? Espero que sim.